Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, em casa se cuidando. Para hoje, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de Sociologia, onde iremos trabalhar o conceito de democracia, cidadania e a concepção de direitos inferidas aos cidadãos. Pessoal, quando falamos de democracia, esse conceito, assim como o de cidadania, vão estar surgindo dentro de Atenas. Atenas, uma cidade-estado grega, lembrando cidade-estado grega porque elas eram autônomas e independentes entre si, tínhamos muitas outras cidades-estados. Eu citei Atenas, poderia, por exemplo, citar aí o caso envolvendo Esparta, por mais que Esparta tenha a dimensão de ser uma arte mais militarizada, dentre outras, né? Contudo, quando falamos deste conceito, particularmente de democracia e cidadania, estamos diretamente nos referenciando em cima de Atenas. Quando falamos de democracia, né, nós temos que entender que está relacionado ao poder do povo, mesmo quando essa democracia, na sua aplicabilidade, ela era apenas uma questão teórica, ela ainda existe no campo prático, porque nem todos podiam tomar as decisões na famosa ágora, nas famosas praças públicas gregas, né? Nem todo mundo compunha a Assembleia, e na verdade nós vamos perceber uma grande minoria, uma minoria tomando grandes decisões para a grande parte da população grega ateniense. Quando falamos de cidadania, nós temos que entender que é um conjunto de direitos e deveres expressado na prática por esse cidadão que se insere num governo, num regime democrático. Então, quando nós falamos de direitos e deveres, a expressão máxima que hoje nós temos é o voto, onde automaticamente todos escolhem uma pessoa ou ainda um conjunto de pessoas onde se dará o poder de representatividade, onde ele possa governar para um todo. E aí valoriza-se a supremacia, ou seja, a vontade da grande maioria a partir do seu processo de escolha durante as eleições. Quando nós estamos falando ainda dos famosos direitos, nós temos aí 4 formas de direitos, né, pegando a apostila para a gente pautar a importância deles, né? Primeiramente, nós temos os direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão relacionados às necessidades básicas do indivíduo ou do seu grupo social, como, por exemplo, direito à moradia, direito ao trabalho, salário, alimentação, seguridade. E esse direito deve ser perpetrado pela figura do Estado e de seus representantes. Depois, nós temos os famosos direitos, né, civis. Os direitos civis, eles estão relacionados à garantia das liberdades públicas do indivíduo. Isso é importante citar, por exemplo, a própria questão da resistência à opressão, a direito de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, ao direito de propriedade, seja ela privada ou não, ao direito de segurança, e assim como na questão dos direitos sociais, o direito civil, ele também é uma questão que é perpetrada pela maquinaria burocrática administrativa do Estado. Quando falamos dos direitos políticos, nós temos que entender a importância que o indivíduo e seu grupo social tem nas tomadas de decisões de um país, de um território, de um estado, de um município, de uma região. Então, na verdade, os direitos políticos estão extremamente intrinsecados com a questão da representatividade e o poder que o cidadão tem, por meio dos seus direitos e dos seus deveres, de fazer com que a máquina da democracia ela possa funcionar regularmente e de forma com qualidade. Então, na verdade, quando falamos dos direitos políticos, eles estão intrinsecamente também relacionados à questão do voto, da importância que esse voto vai ter na tomada de conscientização das pessoas ao perceber que ela se sente prestigiada por uma proposta política, ideológica, partidária. Por mais que nós saibamos que no Brasil, o brasileiro ele não vota, né, automaticamente no partido, né, até porque ele não se sente prestigiado por nenhuma proposta político-ideológica partidária, mas ele vota na pessoa, porque ele se sente convencido pelo discurso que aquela pessoa faz, e esse discurso, seja ele no campo teórico ou ainda no campo prático, consegue atender às necessidades em relação às mazelas sociais presentes. Então, automaticamente, o discurso convence e o voto se transforma numa questão, num dispositivo, numa estratégia de conivência entre ambas as partes. Quando falamos ainda nos direitos humanos, eles estão relacionados aos aspectos existenciais frente à integridade física do indivíduo e do grupo social a qual este pertence. E aí uma grande questão por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial,
nós vamos ter, mesmo com a falência da Liga das Nações, com a eclosão deste conflito, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber a formação da Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. A ONU, ela tinha justamente a função de resolver esses problemas atrelados aos direitos humanos, por meio, tanto que em 1948 nós vamos ter a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ser uma iniciativa formulada dentro da Assembleia Geral. Por quê? Porque, na verdade, queria-se entender, pautar quais são as garantias básicas para a existência do indivíduo, da espécie humana e de seu grupo social. Direito à vida, direito à liberdade de escolha, liberdade de representação, liberdade de opinião, liberdade de expressão, dentre outras garantias básicas para que o ser humano possa viver e de forma harmoniosa entre os diferentes sujeitos sociais. Quando falamos desses direitos humanos, muitas das vezes nós percebemos que a ONU ela surge nesse contexto, porque ela vai surgir no intuito de equacionar, apaziguar possíveis conflitos, chamando os estados, os territórios, as fronteiras para um possível diálogo. E, na verdade, é dever da ONU e também de todos os estados auxiliar e promover a garantia à vida às minorias, sejam elas étnicas ou não. Ainda podemos também citar isso. Porque é um direito à vida do indivíduo e esse direito à vida é tutelado também pela figura do Estado, porque ele deve assistir, seja numa questão de segurança social, numa questão de saúde, enfim. Tá ok, pessoal? Um grande abraço.